Está no ar mais um Contabilidade em Foco. E no programa de hoje falaremos sobre a gestão de riscos e auditoria interna nas empresas. Fernando, qual a importância da auditoria interna para a gestão de risco das empresas? Olha, Leila, a gestão de riscos é uma coisa que as empresas não têm avaliado de uma forma satisfatória aqui na nossa região. Tá? E o papel da auditoria interna, ela funciona como um termômetro, como um medidor, como uma métrica. De que forma? As empresas hoje elas precisam avaliar processos, né, os seus procedimentos internos, a sua política, a sua relação com fornecedores, com clientes, com fisco, aí entra a questão tributária, né, que nós tocamos muito aqui no programa. Então, a auditoria interna, ela traz uma questão mais global em relação a essa gestão da empresa, para justamente evitar o desperdício de recursos, evitar que esses investimentos, eles sejam, no caso, colocados de forma desnecessária, e enfim, para trazer eficiência, eficácia, são as coisas que muita gestão empresarial prega, e hoje é importante que se avalie o risco de um negócio, de forma que exatamente a gente consiga trabalhar esses processos. A auditoria interna vai ter esse papel. Entendi. Então, a auditoria interna ela tem um cunho preventivo, né, que reflete também numa vantagem competitiva para a empresa, né? Essa adoção desses procedimentos internos de prevenção na contenção desses riscos e que acaba fazendo a gestão dos riscos das empresas. É isso mesmo? É isso mesmo. E erradamente acaba se utilizando a auditoria como uma etapa posterior. Aconteceu o problema, vamos lá, vamos verificar. Não dá mais tempo, já ocorreu o desperdício. Tá? Então, o trabalho prévio, ele é sim um investimento. Um investimento de que forma? Ele pode dar retorno à organização no momento em que não houve esse gasto desnecessário, essa economicidade que a auditoria interna traz. Uma auditoria interna ela pode funcionar como uma tratativa dos estoques, ela pode funcionar com a gestão dos recursos humanos, que hoje é importantíssimo. Tá? Há dados que o Banco Central ele utiliza-se dessas avaliações que, na verdade, acabam sendo métricas da auditoria interna para o desenvolvimento ou para a aprovação de financiamentos, de grandes investimentos para as organizações. Então, tem que ser colocado com um grau de importância em cada uma das empresas, principalmente aqui no nosso cenário nortista. Muito bem. Então, a auditoria, ela ocorre para a detecção de erros, né, para a melhoria dos resultados. E no estado do Pará, como está o mercado de trabalho para essa área profissional? Olha, o mercado de trabalho ele é extremamente amplo, tem muitas oportunidades, só que ainda assim há uma dificuldade que é justamente o empresariado paraense, entender que há uma necessidade de se levar esse trabalho da auditoria interna para gerenciar esse risco, porque no caso acaba se mitigando o risco, conhecendo-se esse risco, trabalhando de forma que isso vire uma vantagem competitiva, porque no momento em que eu avalio um risco, e eu não vou correr esse risco, eu tenho um diferencial em relação àquela outra empresa que lança-se ao mercado. Então, eu acabo ganhando um diferencial. E esse diferencial ele vai ser utilizado de que forma? Eu posso melhorar meu preço, eu posso melhorar o meu custeio, ter as despesas necessárias, e assim eu não tenho desperdícios. Né? No caso, a auditoria ela busca trazer para as organizações resultado. E esse resultado ele tem que ser prévio, porque se for pós, já se gastou recurso, né? Já foi. E qual seria o perfil mais adequado de um profissional para estar atuando nos processos de auditoria dentro das organizações? Olha, a gente conversa, né, com um bate-papo gostoso com o seu Brasilino Assunção, né, sobre essa questão. E eu concordo com o que foi dito, daqui a pouquinho a gente vai ver, mas tem um perfil que é fundamental, algumas características, como a comunicação, porque, no caso, é a oportunidade de se mostrar o trabalho. Essa comunicação ela pode ser tanto oral ou escrita. O conhecimento tecnológico, por conta do volume de informações que as organizações têm. Então, esse tipo de conhecimento tecnológico, ele acaba sendo fundamental, principalmente para essa nova geração que está chegando aí ao mercado de trabalho. Uma outra situação e uma outra característica dentro desse profissional é o conhecimento técnico.
conhecimento técnico da gestão da organização, conhecimento técnico da tratativa financeira, em especial a questão contábil nas organizações, porque é uma demanda muito grande. Então, de uma forma necessária a esse perfil do auditor interno, a comunicação, o conhecimento tecnológico e o conhecimento técnico. É claro que ele, como ele vai estar envolvido em todas as áreas da empresa, ele vai ter que conhecer do negócio. Então, ele tem que conhecer de mercado, situações em que ele possa discutir, justamente para que ele leve à organização um retorno, principalmente consultivo, orientativo, de forma que ele participe da gestão e do processo decisório. Entendi. Então, dentro dessa necessidade de formação ampla do profissional para atender, né, esse mercado de auditoria interna, como fica a profissão de contabilidade, né? O profissional de contabilidade, ele tem uma formação e um perfil que possa atender essa oportunidade de mercado? Tem. Ele tem um dos melhores perfis para ser um auditor interno, porque a auditoria contábil, ela naturalmente é um resultado de etapas anteriores, de processos. Então, se no caso um profissional de contabilidade, ele resolve inserir-se nesse mercado da auditoria interna, que é extremamente amplo, ele vai ter muito sucesso. De que forma? Ele vai entender de processos empresariais, ele vai conseguir reduzir esses gargalos de desperdícios que ocorrem nas organizações e, se ele souber comunicar-se, ele vai trazer essa questão de forma decisória para a gestão da empresa. De que forma? Ele vai apresentar o resultado, vai dar orientação, vai dar sugestão de como melhorar. E, com certeza, em toda reunião de alto comando da gestão superior da empresa, ele vai ser uma peça fundamental que vai ser utilizada pela gestão da organização para essa melhoria. Então, o mercado de auditoria interna, ele não é exclusivamente do profissional de contabilidade, né? A não ser a auditoria contábil, que realmente tem que ser obrigatoriamente por força de normas, né, e regulamentação realizada por um profissional de contabilidade, mas a auditoria interna, qualquer profissional pode estar desenvolvendo, atuando nessa área. É isso mesmo. Isso pode ser um profissional do RH, pode ser um profissional da gestão, da administração, né, das várias engenharias. Então, tem várias áreas de conhecimento que estão ligadas, porque a auditoria interna, ela é uma questão muito holística, muito global, que vai envolver, né, todas as áreas da organização. Cada uma, dentro do seu modelo de negócio, pode demandar um profissional dessas áreas específicas que a gente citou. Mas lembrando que a área contábil, ela ganha destaque exatamente por participar desse macro processo empresarial. Enquanto as empresas, propriamente dita, essas empresas, elas já têm imbuído essa necessidade de implantação de um processo de procedimentos de auditoria interna, já enxergam a auditoria interna como um instrumento de preventivo, não só preventivo, mas que gera vantagem competitiva? Sim, tem empresas que preocupam-se com isso. E aí, eu coloco essa reflexão a quem está nos assistindo. Se você pensar naquele grande grupo empresarial aqui do nosso estado, eu garanto que eles têm auditoria interna, porque eles utilizam a ferramenta justamente para ser uma das chaves do sucesso. Tem algumas empresas que acabam por ficarem descontinuadas ou não terem sucesso exatamente por não adotarem procedimentos de gestão. Fala-se muito da governança corporativa, de tantas outras terminologias de gestão, do qual a auditoria interna está inserida para justamente tentar eliminar esse risco. Eu garanto que essas grandes organizações, elas já têm esse papel, ou esses departamentos, ou essa tratativa toda da auditoria interna. E as empresas de outros portes, que ainda não se atentaram a isso, correm risco. Exatamente assim. Se eu preciso trabalhar o risco, naturalmente eu vou ter que trabalhar procedimentos da auditoria interna, desses controles que são necessários para a organização. E daqui a pouco retornaremos com Contabilidade em Foco. Não perca mais a entrevista do Brasilino Assunção, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria Interna. Trabalho na Mastermac, empresa líder nacional no desenvolvimento de software para escritórios de contabilidade e uma das 3 maiores em software para gestão empresarial. Tornar os seus clientes mais produtivos em seus negócios, tanto na parte operacional como gerencial, com uma forte preocupação com a legislação e a segurança, é o que move a Mastermac. Mastermac, líder nacional em softwares para escritórios contábeis.
Olá, amigos do Contabilidade em Foco, direto aqui do Banco Pará, na Avenida Presidente Vargas. Viemos aqui conversar hoje com o senhor Brasilino Assunção, que trabalha como diretor de controladoria e planejamento aqui no Banco Pará e também é o atual presidente do IA Brasil, Instituto dos Auditores Internos do Brasil, e vai falar conosco agora sobre a auditoria interna e sua importância para as organizações. Você estava falando na importância da auditoria, Fernando. A gente pode traduzir a importância da auditoria até no conceito de auditoria interna do IA Brasil, que é do IA Global, que é muito difundido no IA Brasil. O que é a auditoria interna que a gente prega, que define uma definição do IA Global? É uma unidade independente de avaliação e consultoria, em as duas vertentes, que visa agregar valor à organização por meio de quê? Da melhoria das operações, dos controles, dos processos internos, do gerenciamento de risco e da governança corporativa. Hoje nós estamos falando, Fernando, que é um grande momento da auditoria no país. Não só no país, uma tendência mundial. O IA Global fez uma pesquisa com 13.500 profissionais de 107 países sobre auditoria, né? Então verificou que 50% das organizações entrevistadas tem intenção de investir e contratar mais profissionais nos próximos 5 anos. E essa pesquisa, ela apresentou resultados assim, muito interessantes. Uma delas, que o auditor ele tem que ter domínio das novas tecnologias, ele tem que ter um forte conhecimento de gerenciamento de riscos e um profundo conhecimento dos negócios da empresa. Ela é uma carreira, como ele mostrou ser, uma carreira muito promissora, com uma forte tendência de valorização e uma necessidade premente de qualificação profissional para que o auditor possa atuar no mundo